Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em primeiro livro de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Para quem não sabe, onde está primeiro Samuel, está antes de segundo Samuel. Está aí, está na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse, não é isso? Então tá bom. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Quem achou, diga, é por essa causa. Quem não achou, diga, misericórdia. Vamos esperar mais um minuto. Se quiser pode botar na tela, se der. 1 Samuel 19, versículo 18. Vamos ler? Versículo 18. 18. Então vou ler aqui mesmo. Foi? Opa! Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Lê novamente. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Diga glória a Deus. Pai, a tua palavra, mais uma vez estamos diante dela, e cada vez que estamos diante dela, Senhor, ela nos expõe, ela nos mostra, nós nos vemos nela, Senhor. Então que o nosso coração e a nossa mente seja ampliado nessa hora, que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com aquilo que viemos buscar, e com aquilo que o Senhor veio nos entregar. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Quem orou comigo, diga amém. Amém? Bom, estamos nessa semana, é por essa causa, e cada um de nós tem uma causa. Talvez a maioria de nós tenha uma causa que está além da sua condição, uma causa que está além da sua capacidade. E era o que estava vivendo Davi naquele momento. Nós lemos que Davi fugiu, foi até Samuel, que era o profeta, o líder, aquele que ungiu Davi. E chegando lá em Ramá, onde morava Samuel, ele conta para Samuel tudo o que Saul havia lhe feito. Para quem não lembra, Saul era o rei e era sogro de Davi. Então Samuel pega Davi e leva ele a Naiote. Em outra versão, talvez na sua, estava escrito a casa dos profetas. Então já quero começar dizendo algo a você. Você está na casa dos profetas. Então Davi tinha uma causa difícil, uma causa dificílima. Mas o que ele tinha feito para ter que fugir de Saul? Será que Davi era um homem mau? Será que Davi, ele tinha quebrado alguma lei? Ele tinha infringido alguma lei? Ele tinha cometido algum erro, algum delito grave? Ele tinha tentado contra Saul? Não. Mas o que Saul queria com ele? Saul queria matá-lo. Saul queria destruí-lo. E lá em 1 Samuel, no capítulo 18, 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 6, vai mostrar por que ele queria isso. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando, dançando, com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. E as mulheres se alegravam, e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. E aí Saul se indignou muito, porque essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino?
E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. A gente começa a perceber que na visão de Saul, o problema dele era Davi. E qual era o problema de Davi? O problema de Davi é que ele era um escolhido. Quantos escolhidos chegaram aqui nessa noite? Eu não sei se você sabe, mas quando alguém é escolhido, muitas das vezes esse alguém vai ser invejado. E todo invejoso é um medroso, porque ele não suporta ver alguém crescer, prosperar ou obter aquilo que ele não pôde obter. Todo invejoso transfere o motivo do seu fracasso para outros e não é capaz de enxergar que o problema dele não é o outro, mas é ele mesmo. Saul achava que o problema era Davi, mas na realidade, no fundo, ele sabia que o problema que ele tinha era ele mesmo. Não foi Davi que roubou nada dele, foi ele que perdeu aquilo que Deus lhe havia confiado. Talvez você chegou aqui hoje debaixo de uma perda. Deus confiou algo a você, Deus deu algo a você, e você desperdiçou, e você perdeu. Foi o que aconteceu com Saul. Ele havia recebido uma unção para reinar sobre o povo de Deus, mas quando ele começou a prosperar, quando ele começou a ter vitórias, quando ele começou a ganhar batalhas, a vencer seus inimigos, quando ele começou a receber algum tipo de reconhecimento e de fama, ele se esqueceu a fonte que provinha tudo isso na vida dele. Quantos não estão assim? Quando vem para a presença de Deus, quando se entrega ao Senhor, com medo, preocupado. Foi assim que Saul chegou, antes da unção. Uma pessoa desencorajada, mesmo sabendo que seria selecionado por Deus, teve medo, se escondeu. Mas quando a unção veio, Saul se transformou em outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a unção não transforma ninguém em mal. A unção revela o mal que já estava na pessoa. E Saul se desvencilha de Deus. Ele começa a tomar uma rota longe do Senhor. E durante uma batalha, antes dessa batalha começar, ele esperava por Samuel para oferecer sacrifícios a Deus. E diz a palavra que Samuel diz a ele: espera 7 dias, porque no 7º dia eu chegarei. E aí chegou o 7º dia. Saul começa a olhar em volta e o povo começa a dispersar. E ele toma uma decisão: olha, Samuel está demorando, deixa que eu vou, me dá aqui o sacrifício. Ele pega o sacrifício e oferece. E na hora que ele oferece, Samuel aparece e fala: o que você fez? Olha, você demorava. E aí eu tomei a minha atitude. Todo carnal se precipita. Todo carnal é aquele que toma a frente de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus ainda não veio, espera. Espera até quando? Até Ele vir. Porque se você toma a frente dEle, depois você não vai querer que Ele resolva teu problema. Samuel chega e fala para ele: olha, você perdeu o reino, e o Senhor deu o reino para outro melhor do que você. E desde ali Saul ficou preocupado: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? E de repente um menino aparece, derruba um gigante. Um menino com uma harpa que fazia demônio fugir. Um menino comum, mas que começou a receber o reconhecimento de todo o povo. Aquele menino ia para as batalhas, ia para as guerras e prevalecia. E ele começou a ver: opa, esse aí é aquele que o Senhor preparou, esse é aquele que o Senhor escolheu. E começou a perseguir. Todo escolhido será um perseguido. Talvez hoje você está vivendo debaixo de perseguição, dentro da sua casa,
dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Davi estava debaixo de uma perseguição, mas sabe o que era mais interessante? A cada artimanha, a cada armadilha, a cada atitude de Saul para Davi, para tentar destruí-lo, para tentar matá-lo, para tentar aniquilá-lo, o que acontecia? Davi era promovido. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei por onde o inimigo está te perseguindo, mas no final você vai ser promovido. Davi, a cada vez que Saul vinha contra ele, Saul saía dali cada dia mais convicto de que Deus era com Davi. Aqueles que te perseguem vão entender que Deus é com você, e não vão ter outra escolha, a não ser dizer: o Senhor é com ela, o Senhor é com ele. E era isso que acontecia toda vez que Saul tramava algo contra Davi. Saul pegou Davi e falou: Davi, fica aqui pertinho de mim, não volta para a casa do teu pai não. E aí de repente, num momento, numa mesa de jantar, numa reunião, ele sacou uma lança e tacou em Davi. E Davi esquivou por 2 vezes. Mas mesmo assim Davi não entendia, porque sabia que tinha um espírito mau em Saul. Então Davi permanecia ali, tentando ajudar, tentando cooperar, tentando ajudar Saul. Mas Saul queria matá-lo. E aí colocou Davi como capitão de milhares, colocou Davi diante das piores batalhas, tentando fazer com que Davi morresse. Mas Davi prevalecia. Chamou Davi e falou: Davi, eu vou te dar a minha filha para você casar. A minha mais velha, Merabe, você vai casar com ela. E aí, chegando perto do casamento, ele pegou a filha dele e deu para outro casar. Olha só. O que Saul queria ali? Saul queria que Davi quebrasse princípios. Nós falamos disso outro dia. Porque Saul sabia que a única maneira de você perder o Senhor é quebrando princípios. Porque ele tinha vivido isso na prática. Ele falou: já que eu não consigo destruir Davi pessoalmente, eu vou fazer ele quebrar princípio. E aí ele tirou a esposa de Davi. Mas Davi não reclamou, Davi não questionou, Davi não confrontou o rei. Às vezes parece que Deus está tirando coisas de você, mas Ele está preparando outras melhores. Saul tinha uma outra filha, Mical, e essa filha era apaixonada por Davi. Parece que o nosso adversário está causando mal, mas ele está nos empurrando para aquilo que Deus quer para a nossa vida. E foi Mical, a mulher que protegeu Davi quando seu pai queria matá-lo, e falou para ele: Davi, foge, porque pela manhã eles vão te matar. E ela fez Davi passar por um lugar e fugir. Aí sim Davi caiu em si e entendeu: ele quer a minha morte. Esse era o problema de Davi. E o que Davi fez? Procurou seu líder. Davi foi atrás de Samuel e falou para Samuel tudo o que havia acontecido. Deixa eu perguntar para você: quando a coisa aperta, com quem você fala? Quando a coisa aperta, quem você procura? Você procura o Instagram para colocar lá as suas lamúrias? Você procura seu vizinho, seu amigo, sua mãe que não é crente? Hein? Ele procurou Samuel. Samuel estava na outra cidade, mas ele foi lá. Samuel, está acontecendo isso. Eu acredito que Samuel falou assim: meu filho, esse negócio é grande demais. O que eu posso fazer por você, Davi? Vou fazer o seguinte: vou levar você para a casa dos profetas. Tem líder que é inteligente, tem líder que é sábio, que ele sabe que tem coisas que estão acima dele também, mas tem coisas que pode estar até acima dele, mas não está acima de Deus.
Ele trouxe Davi para o lugar da profecia. Ele trouxe Davi para o lugar onde Deus se manifestava. Ele trouxe Davi para o lugar onde Deus falava. Ei, você está no lugar onde Deus se manifesta. Eu não sei quem trouxe você, mas o espírito de profecia está aqui. Agora, Saul chegou lá também. Como? Primeiro ele tentou com as suas cartas. Ele era o rei, ele tinha soldados, ele tinha armas, ele tinha recursos. E ele tentou resolver o problema dele dessa forma. E aí quando não conseguiu, ele tentou fazer o Davi pecar, mas ele também não conseguiu. E aí ele pegou e falou: vou usar o nosso adversário para destruir Davi. E ele não conseguiu. E aí quando ele sabe que Davi fugiu e estava na casa do profeta, ele falou assim: eu vou mandar uma tropa lá, vou mandar os meus guerreiros. E diz a palavra que quando ele manda o primeiro grupo de guerreiros, aqueles homens chegam lá com uma missão: trazer Davi, matar Davi. Mas quando eles chegam na casa dos profetas, eles começam a profetizar. Ei, talvez tem pessoas tentando mal contra você, talvez tem pessoas tentando te destruir, mas quando eles vierem atrás de você, eles vão mudar de ideia e vão começar a profetizar. Eu quero declarar sobre a tua vida que aqueles que te perseguem hoje, amanhã vão ser chamados de irmão, amanhã vão entrar no céu contigo, amanhã vão estar na tua célula. Talvez essa pessoa que eu estou te falando é a tua mãe, é o teu pai, é o teu amigo, é o teu marido, é a tua esposa. Mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje que eles estarão no livro da vida junto com você. Acredita. Ei, Saul mandou a segunda tropa e eles profetizaram. Saul mandou a terceira e eles profetizaram. Aí ele falou: vou parar de mandar as pessoas fazerem o que eu tenho que fazer. Eu vou. E ele pegou, foi para Ramá, chegou num lugar, num poço grande. E perguntou: cadê Davi e Samuel? Deixa eu mexer com você agora. Se alguém chegasse nesse carnaval e perguntasse por você, onde você estava? Se alguém passar e perguntar por você, onde você está, o que que as pessoas vão responder? Hein? Eu vou dizer o que responderam sobre Davi e Samuel. Eles estão na casa dos profetas. Quando alguém perguntar de você, será que eles vão dizer: não, ela está na oração, não, ela está no joelho? Onde é que você está? Não, ela está no jejum. Não, ela está na vigília do sedento. Não, ela está na célula. Ei, existe um lugar chamado esconderijo do Altíssimo, e nesse lugar o inimigo não entra. Nesse lugar o inimigo não pode te pegar. Nesse lugar ele não pode te achar. Sabe por quê? Porque ele não tem a senha. Sabe qual é a senha? Jesus, 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 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ei, a tua circunstância pode estar o que for, mas quando você está debaixo da sombra do Altíssimo, você descansa. Onde é que está Davi e Samuel? Está lá em Naiote. Está lá na casa dos profetas. A Bíblia fala que havia um lugar chamado Cidade de Refúgio. Hein? Quando alguém cometia um erro, corria para lá, e o vingador do sangue não podia alcançá-lo. Tem um lugar chamado Cidade de Refúgio na rua Jubaí 50. Aqui o vingador do sangue não te alcança, não te pega, hein? Eles estão lá em Ramá, eles estão lá em Naiote, eles estão lá na casa dos profetas. E aí Saul vai. Saul estava acostumado a profetizar, não no Espírito de Deus, mas nos demônios.
Saul estava acostumado. Se você ler 1 Samuel 18, você vai ver. Davi tocava harpa. E ele profetizava, não no Espírito de Deus, porque ele havia perdido, mas nos demônios que estavam nele. Mas diz a palavra que no caminho até a casa dos profetas, ele começou a profetizar. Ei, a Bíblia diz: se o inimigo vier contra você por um caminho, ele vai fugir por outros 7. Ei, se o inimigo vier contra você por um caminho, ele vai começar a profetizar, e vai ser no Espírito de Deus, porque aqueles que estão em Cristo, o maligno não pode tocar. Saul chegou naquele lugar, chegou na casa dos profetas, cheio de ódio no coração, com a cabeça totalmente entendida de que o problema dele era Davi. E ele, com sangue nos olhos, vai até aquele lugar. Mas quando ele chega na casa dos profetas, quando ele chega no ambiente da glória, quando ele chega no ambiente onde a presença de Deus está, diz a palavra que ele... Vamos ler. 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, versículo 23. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Reparem no detalhe do texto que nós lemos. Ele no caminho começou a profetizar, mas quando ele chegou na casa dos profetas, ele despiu a túnica. O que isso quer dizer? O Espírito Santo estava dizendo para ele: essa túnica de rei que você está usando é só uma roupa, porque rei você não é mais. Hoje algumas pessoas vão ter que se despir desse orgulho, dessa vaidade, vão ter que se abrir para aquilo que Deus quer fazer, vão ter que deixar seus argumentos, vão ter que deixar seus ressentimentos, vão ter que deixar seus motivos. Você pode ter até razão de algumas coisas, mas hoje o Senhor não quer ver você na razão, Ele quer ver você no chão, prostrado diante do Eterno, porque a palavra dele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: aos que forem humilhados serão exaltados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas também vai dizer: os soberbos eu abato. Saul foi abatido diante da glória de Deus, dia e noite prostrado no chão. Eu não sei quem trouxe você aqui hoje, eu não sei quem trouxe você aqui nessa noite, porque Saul e Davi é uma representação da carne e do espírito. A vontade de Deus era que Davi fosse rei, mas a vontade da carne era que Saul continuasse. Saul sabia qual era a vontade de Deus, mas em vez de se render à vontade de Deus, ele resistiu à vontade de Deus. Tem pessoas aqui que sabem o que tem que fazer, mas eu faço uma pergunta: por que não faz? Talvez está deixando a carne te guiar, mas eu vou te dar uma boa notícia.
Tanto quem começou na carne chegou em Naiote, como quem começou no Espírito. Saul chegou tropeçando na presença de Deus, mas chegou. Talvez você vai chegar aqui tropeçando, toda quebrada, toda ralada, cheio de sofrimento que não era para você sofrer, mas não importa. Você está em Naiote. Você está na casa dos profetas. E na casa dos profetas tem cura. Na casa dos profetas tem perdão. Na casa dos profetas tem misericórdia. Na casa dos profetas tem amor. Ei, na casa dos profetas tem segunda chance. Na casa dos profetas tem mais uma oportunidade. Na casa dos profetas, até quem não profetizava passou a profetizar. Ei, venha para a casa dos profetas, porque é lugar de leite e mel, é lugar de prosperar, é lugar de crescer, é lugar de avançar, é lugar de libertação, é lugar de milagre. Saul chegou com seus motivos e terminou caído, entendendo que o motivo dos seus problemas era ele mesmo. Essa é a noite de você parar de olhar para os outros e olhar para você. O resultado que você tem é exatamente o que você procurou. Não adianta reclamar. O que você pode fazer agora? O que você pode fazer nesse momento? Vai continuar pela carne, fazendo tudo que o seu recurso te dá condição de fazer? Ou talvez você está como aquela mulher do fluxo de sangue que nem recurso mais tem. Gastou tudo tentando resolver seu problema, gastou tudo tentando solucionar suas causas, e aí chegou no limite. Talvez você está como Jairo, que esperou a filha quase morrer para ir procurar Jesus. Por que ele não procurou Jesus quando ela apenas estava enferma? Às vezes a gente espera as coisas chegar no limite para olhar para Jesus, mas não tem importância não, porque Ele te ama tanto que os olhos dele estão sobre você mesmo assim. Talvez hoje você está aqui, veio aqui por uma causa, e você está entendendo qual é o seu real problema. E eu pergunto para você, qual é a sua causa? Será que você pode se colocar de pé? Qual é a sua causa? Nós estamos na campanha por essa causa. Quando Davi descobriu qual era a causa dele, ele correu para o profeta. Agora Saul, ele achava que a causa dele era Davi, e ele terminou descobrindo que não era. Será que você sabe o que você precisa? Talvez você não saiba, mas tem alguém aqui que sabe o que você precisa. Tem alguém aqui que te conhece mais do que você mesmo. Tem alguém aqui que sabe realmente o que você precisa. O nome dele é Jesus. O Espírito dele está aqui, e ele está falando comigo e com você. Hoje é noite de tirar a túnica. Hoje é noite de adorar. Hoje é noite de trazer a glória de Deus para a sua vida. Hoje é noite de se prostrar, de se arrepender, de se derramar. Então você que tem uma causa, venha para o altar. O altar é símbolo do sacrifício. O altar é símbolo da glória de Deus.
O altar é símbolo do derramar do Senhor. Então venha ao altar e se renda ao Todo-Poderoso. Não importa se a tua causa é difícil demais, a palavra dele vai dizer: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? O que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus está aqui, Deus está